Olá, músicos! Tudo bem com vocês? Olha, hoje é o nosso penúltimo vídeo da série Pedagogias e Performance Musical, que foi contemplado pelo edital número 86/2020, Seja o Céu Codec, pela Lei Aldir Blanc. E se você não viu os vídeos anteriores, você pode colocar aqui na playlist que você vai assistir todos eles. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, vocês já viram aí no título, né? Esse assunto que é super interessante, então já sei que você vai gostar, já deixa o like e compartilha com todos os seus amigos, que eu acho que vai ser super importante eles assistirem esse vídeo também. E para falar um pouquinho sobre ansiedade, eu convidei minha amiga Kelly Davis, que é violinista e também psicóloga, para falar desse tema ansiedade, que a gente tem um senso comum. Já foi falado que é o mal do século, mas ele é também uma emoção que é importante para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem que saber um pouquinho mais disso e vamos falar um pouco sobre como que isso influencia no nosso processo de aprendizado, no nosso processo de performance, nesse momento da gente estar no palco, como que é esse processo de ansiedade, o que influencia aí na gente. Então, com vocês, a doutoranda em música, Kelly Davis. Vamos ouvir um pouquinho o que ela tem para falar para a gente sobre ansiedade. Olá pessoal, meu nome é Kelly Davis, eu sou violinista e psicóloga e eu estou muito feliz de participar desse projeto incrível da minha amiga Jéssica Mayumi, a qual eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade para falar um pouquinho sobre ansiedade e a performance musical. São temas que eu abordo também na minha pesquisa de doutorado atual. Eu conheço a Jéssica desde a época de seus estudos aqui no Rio de Janeiro e eu fico muito feliz com todo o seu crescimento profissional ao longo desses anos. Então vamos lá. Antes de mais nada, vocês sabem a diferença entre medo e ansiedade? Segundo o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da American Psychiatric Association, a APA, o medo é uma resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem medo de barata. Qualquer situação ou possibilidade de encontrar uma barata pode provocar aquele medo. Até mesmo uma foto, um filme ou um brinquedo que simule aquele inseto. Para a psicologia, em algumas abordagens, uma principal característica do medo seria o pensamento de ameaça ou perigo eminente à nossa segurança. Já a ansiedade, em contraste, é a antecipação de uma ameaça futura, muitas vezes desencadeada por um medo inicial, sendo um estado emocional muito mais complexo e prolongado, associado à tensão muscular e vigilância em preparação para o perigo futuro e comportamentos de cautela e esquiva. Podemos citar, por exemplo, o período que nós estamos passando ao longo desse um ano da pandemia da Covid-19. As nossas incertezas, o medo de ser infectado, o medo de perder o emprego, de perder um parente próximo, somado às incertezas da nossa profissão, da nossa área da cultura, com relação aos nossos projetos, nosso sustento e tudo mais. Isso aí são todos fatores que desencadeiam uma ansiedade. Quando nos sentimos muito ansiosos, somos afetados de uma forma total, de forma física, emocional, comportamental e cognitiva. Vou destacar agora na tela alguns sintomas identificados na ansiedade. Vou começar pelos sintomas físicos. Bom, vamos lá. Alguns sintomas físicos que eu vou destacar aqui. Frequência cardíaca aumentada, palpitações, falta de ar, respiração rápida, dor ou pressão no peito, sensação de asfixia, vertigem e tontura, sudorese, calafrios, calores, náusea, estômago embrulhado, diarreia, tremores, estremecimento, formigamento ou dormência nos braços, pernas, fraqueza, desequilíbrio, sensação de desmaio, tensão muscular, rigidez, boca seca. Alguns sintomas cognitivos agora. O medo de perder o controle, de ser capaz de enfrentar. Medo de dano físico ou de morte. Medo de enlouquecer. Medo da avaliação negativa do outro.
pensamentos, imagens ou lembranças assustadoras, percepções de irrealidade ou alinhamento, baixa concentração, confusão, distratibilidade, estreitamento da atenção, hipervigilância para o perigo, memória fraca, dificuldade de raciocínio e perda de objetividade. Agora eu vou destacar os sintomas comportamentais, alguns sintomas comportamentais. Evitação de sinais ou situações de ameaça, fuga, escape, busca de segurança, reasseguramento, desassossego, agitação, andar nervosamente de um lado para o outro, hiperventilação, paralisia, imobilidade, dificuldade para falar. Sintomas emocionais agora. Sentir-se nervoso, tenso, irritado, sentir-se assustado, temeroso, aterrorizado, ser irascível, que se irrita com facilidade, apreensivo, alvoroçado, ser impaciente e frustrado. Bom, você músico, olhando essa lista que eu acabei de destacar, você consegue identificar algum desses sintomas, quer sejam físicos, emocionais, cognitivos, comportamentais, quando você se sente ansioso frente a uma apresentação musical, concurso, até mesmo numa aula com seu professor? Você consegue identificar algum desses sintomas? Bom, eu sugiro que você realize um plano de ação preenchendo algumas perguntas básicas. Vamos lá. Em relação a que eu estou ansioso? Por que eu estou ansioso frente a essa aula, esse concurso, esse solo? Quais as sensações físicas que eu identifico quando estou ansioso frente a uma apresentação musical? O que está passando pela minha cabeça na hora da situação desencadeadora de ansiedade? O que você faz? Como que você se comporta quando você está ansioso? Como você se sente quando está ansioso? Bom, parece muito complicado conseguir identificar todos esses pontos, não é? Mas calma, por isso muitas vezes é necessário a avaliação de um profissional da área de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra, para avaliar de uma forma mais completa se o que o paciente relata refere-se a um transtorno de ansiedade ou uma ansiedade medo normal frente a uma situação que você esteja em destaque, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9% da população brasileira apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade. E olha que esses dados são de antes da pandemia. Ao longo da pandemia, esses números com certeza aumentaram. Existem vários critérios diagnósticos do DSM-5 para determinar se uma pessoa tem ou não tem esse transtorno de ansiedade, aliado a uma boa avaliação por um profissional de saúde mental, a partir dos sintomas descritos pelo paciente e sua duração. Não é simplesmente você olhar a listinha de transtornos e já se classificar, não é isso. Precisa de um profissional que seja habilitado para isso. Um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, ele engloba inúmeras características, frequência e duração, baseados na intensidade exagerada, persistência, interferência, ansiedade ou pânico repentino, generalização, pensamentos catastróficos, evitação, perda de segurança ou do sentimento de tranquilidade. Mesmo que você não tenha um transtorno de ansiedade, a procura e a orientação por um psicólogo podem te beneficiar de inúmeras maneiras na sua relação com o seu instrumento, com a música e suas questões do dia a dia. Existem mais de 10 tipos de transtorno de ansiedade classificados pelo DSM-5, entre os quais eu vou destacar alguns, que são a fobia social, o transtorno do pânico, a agorafobia e o transtorno de ansiedade generalizada. Muitos desses sintomas de ansiedade se desenvolvem na infância e costumam perdurar se não forem tratados. A maioria é indivíduos do sexo feminino, uma proporção de 2:1. Bom, de uma forma bem resumida, espero que vocês tenham entendido a diferença entre medo e ansiedade, quando ela pode se transformar em um transtorno de ansiedade.
Por isso, é importante que você, músico, seja capaz de identificar os pensamentos automáticos, os mecanismos desencadeadores de ansiedade, quer seja por motivos externos ou internos. O psicólogo, ele vai poder te auxiliar no tratamento, melhorando assim sua relação com o instrumento e a sua saúde mental. Muito obrigada pela atenção de vocês. Caso tenham alguma dúvida ou interesse maior sobre esse assunto, a Jéssica passará mais informações e o meu contato. Abraço a todos e tchau, tchau! Muito obrigada, Kelly, pelas informações. Eu tenho certeza que foi de muito proveito para mim e para todo mundo que assistiu. A Kelly, assim como outras psicólogas, nesse momento de pandemia, ela está atendendo online também. Então, se você assistiu esse vídeo, percebeu que você precisa dessa ajuda, que você reconhece que você tenha talvez alguns traços de ansiedade ou está sentindo essa necessidade por qualquer outro motivo, esse momento, apesar de algumas cidades estarem com restrições e etc., também tem muitas psicólogas que atendem online. Eu estarei nos meus stories colocando um pouquinho de alguns psicólogos amigos meus aqui de Porto Velho, para a galera de Porto Velho procurá-los, e também o da Kelly. Aqui na descrição vou deixar um release para vocês conhecerem um pouquinho mais da Kelly, que é minha amiga pessoal, essa violinista incrível e também psicóloga. Espero que vocês tenham gostado, tenham tido um bom proveito com essas informações. E seguimos semana que vem com o nosso último vídeo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até sexta-feira. Tchau, tchau!